Nós estamos no 5º domingo do tempo comum, e aqui nós temos várias lições que a liturgia nos ajuda a pensar, a rezar e até tomar um novo fôlego para a gente poder viver bem a nossa vida cristã, a nossa vida de filhos de Deus. O sofrimento é um tema que sempre bate à nossa porta, é ou não é verdade? Vira e mexe, a gente tem alguma enfermidade, ou alguém que nós conhecemos tem alguma enfermidade, e passa pelo sofrimento. O livro de Jó, a história de Jó, tenta responder um pouco deste mistério do sofrimento que todo ser humano passa e vive. Jó era um homem justo, era um homem temente a Deus, mas não era porque ele era temente a Deus que ele não estava isento dos sofrimentos. Acontece com a cantora, com o tecladista, com o ministro, com o padre, com o consagrado, com o leigo, com o pai, com a mãe. Você sabe muito bem disso, não é? Mesmo você estando lá servindo a Deus, quantas vezes nós somos visitados por um sofrimento, por uma doença, e por que não dizer até pela morte de alguém. Nós somos visitados constantemente pelo sofrimento. E é claro, aqueles que não têm Deus, eu acredito que sofrem mais. Por quê? Porque não tem esperança de que Deus pode ajudá-lo ou ajudá-la. Porque não tem esperança e não consegue enxergar além da morte ou além do sofrimento. Jó sofreu, e aqui a leitura que nós escutamos, que você pode ler, pode até retomar depois, apresenta até um estado depressivo, se assim podemos dizer, de Jó. Ele está passando aqui, quando ele se deita e ele pensa, quando é que eu vou me levantar? E quando ele acorda, ele deseja que a tarde chegue logo. Não sei se você já fez essa experiência de sofrimento, de dor, de não querer viver. Jó estava passando por este momento. Ele tinha tudo, ele era um abençoado por Deus, porque ter riquezas, ter terras e ter filhos eram bons sinais, eram sinais de que a pessoa era abençoada. E ele foi perdendo. Então, o quadro que nós encontramos de Jó hoje é este: o sofrimento, a dor, as perdas. Mas quando nós olhamos para o Cristo, quando nós olhamos para os apóstolos, nós podemos verificar que eles também passaram pelos sofrimentos. E de maneira especial, a segunda leitura apresenta São Paulo, que escreve aqui aos Coríntios, e ele também foi um homem que sofreu muito, que sofreu bastante por causa do Evangelho de nosso Senhor. Mas por que ele suportou toda a dor, todo o sofrimento? Por causa realmente que tinha sentido aquele sofrimento. Era por causa do Cristo. Se é por causa do Cristo, eu vou continuar viajando, vou continuar anunciando o Evangelho, mesmo que me persigam, mesmo que eu passe pelos açoites. E nas cartas de São Paulo nós vamos testemunhar, nós vamos escutar o seu testemunho nesse sentido. Quantos açoites? Quantas vezes ele naufragou? Quantas vezes ele foi chicoteado? Mas o olhar dele não estava nos chicotes, não estava nos possíveis afogamentos, estava no alto, estava em anunciar o Cristo. Então ele não parou no sofrimento, não parou na perseguição, porque havia um desejo enorme no coração de Paulo de salvar o maior número de almas possível. Havia esse desejo no seu coração de anunciar o Evangelho. Por isso, ele se mostra incansável realmente. Ali nós percebemos nos Atos dos Apóstolos, depois nas cartas que ele escreveu. Ele não desistia, ele passava por vários lugares e fundava ali igrejas e deixava pessoas, designava apóstolos para estar ali à frente, bispos para estar à frente daquela igreja. E mesmo sendo perseguido, não parou de anunciar o Cristo. Claro,
O modelo para Paulo era o Cristo. O modelo para nós, irmãos, deve ser também o Cristo. Você que tem passado pelos sofrimentos, pelas dores, pelas dificuldades, e se não passou, possivelmente vai passar. E se está passando por uma, talvez vai vir outra e outra e outra. Ah, pá, você está me desanimando desse jeito. Não, é assim mesmo. A nossa vida vai ser um vale de lágrimas, como a gente reza no Salve Rainha, na Salve Rainha. Porém, a nossa vida tem um sentido. Nós temos e devemos colocar sentido em tudo aquilo que nós realizarmos. Na vocação sacerdotal, na vocação matrimonial, na vocação como leigo neste mundo, como consagrado, como consagrada, tem sentido, é o Cristo. Ele é o sentido da minha vida. Ele deve ser o sentido da sua vida. Então olhemos para Ele mesmo. Olhemos para Ele. E peçamos a Deus, a Jesus, que nós alcancemos a sua estatura, que nós tenhamos os seus sentimentos. E quais são os sentimentos de Cristo? A leitura do Evangelho apresenta. Jesus que passou por este mundo fazendo o bem, que chamou os discípulos e que curou desde coisas bem pequenas até as maiores. Eu acho sempre interessante esta passagem, onde Jesus cura a sogra de Pedro. O que ela tinha? Ela tinha um câncer, ela era paralítica, o que ela tinha? Ela era cega? Não. Ela tinha uma febre. O que é uma febre perto de um câncer? O que é uma febre perto de uma paralisia? Não é nada, né, minha gente? Mas quantas vezes coisas pequenas nos paralisam? A gente fica emburrado com o irmão, dentro da família, né? A esposa com o marido com a esposa, os pais com os filhos, a filha com o pai, coisas pequenas. Só porque eu mandei ele lavar a louça, ele ficou emburrado desse jeito? Só porque eu falei que a comida não estava tão boa assim, disse que não estava bom? Coisas pequenas, quantas vezes coisas pequenas nos paralisam? E aqui, gestos pequenos foram capazes também de levantar aquela mulher. Jesus se aproximou, segurou na mão, ajudou-a a levantar-se. Jesus não orou em línguas por ela, Jesus não fez uma oração de cura e libertação por ela, foi algo simples. E aquela mulher se levantou e passou a servir Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que você tem para apresentar para Jesus? É uma febre? Será que eu e você também não podemos ser Jesus na vida das pessoas? Às vezes as pessoas estão com essas coisas, como a gente diz, né? Com nhenhenhê, com coisa pequena. E basta a gente se aproximar, ou nesse tempo, né? Fazer uma ligação, mandar uma mensagem e dizer: irmão, estou rezando por você. E quem sabe essa mensagem não vai levantar a pessoa? Quem sabe essa mensagem tão pequena, tão simples, como foi esse gesto de Jesus, vai ser capaz de levantar o seu marido, a sua esposa? Em vez de ficar só reclamando, por que não elogiar? Obrigado pelo arrozinho. Obrigado pelo piqui. O açaí você caprichou dessa vez, né? Por que não elogiar? O elogio pode ser uma forma também de ressuscitar este irmão, essa irmã que está aí na sua casa. Para de olhar os defeitos. Olha para as coisas boas, bonitas, que tem dentro da sua família. Eu acredito que tem dentro das nossas famílias. Ela tinha uma simples febre. Jesus se aproximou, tocou e levantou. Um pequeno milagre Jesus realizou, vamos dizer assim, desde outras coisas mais complicadas. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. E Jesus curou a todos. Desde a simples febre, as coisas mais complicadas. Você tem coisas complicadas? Está cheio de demônios aí na sua casa? Se aproxime de Jesus.
Porque Jesus tem compaixão de cada um de nós. Tem compaixão de você. Tem compaixão de uma simples febre até as coisas mais complicadas. O Senhor, Ele tem compaixão realmente do ser humano. Ele tem compaixão de você. Ele curou a sogra de Pedro, expulsou vários demônios, era um homem realmente incansável, nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de um final de dia intenso, e que Ele curou muitas pessoas, descansou, de madrugada, Ele estava num lugar ali escuro, ainda escuro, melhor dizendo, se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus nos ensina que nós devemos ter compaixão uns dos outros, dos sofrimentos uns dos outros, que eu e você sejamos canais de graça para curar muita gente, não porque somos nós, mas porque Deus age através de nós. Mas não nos esqueçamos também de estar com Jesus, de estar com o Pai. Nós devemos aprender com Ele. Ele se retirou para estar com o Pai, num lugar deserto. E aí, é claro, muita gente estava ali, muita gente agradecida por Jesus, e os discípulos também, os apóstolos, Jesus, encontraram Jesus, depois da oração que Ele realizou lá na madrugada, estão aí te procurando. Ele percebeu que queriam exaltá-lo, e o que Ele fez? Vamos continuar a nossa caminhada, gente. Tem muita coisa ainda a ser feita. Versículo 38. Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali. Jesus não quis ser exaltado. E quantas vezes nós buscamos sermos exaltados, infelizmente. Até nos usamos do Evangelho, da Palavra de Deus para nos exaltar. Não deve ser assim. Não é a palavra que está ao nosso serviço, nós é que estamos a serviço da palavra de Deus. Meus irmãos, nos aproximemos com os nossos sofrimentos, com as nossas dores e apresentemos a Jesus. Que Ele possa curar as coisas mais simples e as mais complicadas da nossa vida. E ao mesmo tempo, que nós, como apóstolos, imitemos sempre o Cristo. Sejamos instrumentos nas coisas simples para os nossos, ou nas coisas complicadas também, que o Senhor também te use, quem sabe para fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem. Mas não se esqueça que não é seu dom, é o dom de Cristo, é o dom de Deus, e isso não significa santidade também. Deus só está permitindo que você seja canal da graça dEle. Sejamos canais da graça dEle. E por isso que Jesus também nos deu exemplo. Se nós formos capazes de vários milagres, grandes ou pequenos, nos recolhamos também em oração, como Ele o fez. E quando quiserem nos exaltar, vamos sair e vamos continuar a nossa caminhada. Porque nós corremos o risco das pessoas sim nos querer, as pessoas até nos querem bem, mas querem nos exaltar. Não é isso. É Ele que deve ser exaltado. É o Cristo que deve ser exaltado. Que nós sejamos canais da graça dEle. Vamos continuar. Vamos a outros lugares. As aldeias da redondeza, em outros lugares. Também nós devemos lá pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Para esse povo tão sofrido. Para o nosso Brasil tão sofrido. Para Portugal tão sofrido. Angola, Estados Unidos. Onde você está? Nós devemos aí anunciar o Evangelho. Devemos aí anunciar a palavra. Que o Senhor nos dê a mesma coragem, a mesma ousadia de São Paulo. E assim como nós respiramos, que nós possamos pregar o Evangelho. Paulo dizia isso, não é? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós se nós não respirarmos, né? Nós morremos. Ai de nós se nós não anunciarmos o Evangelho. Essa é a nossa missão. Vamos evangelizar, vamos passar por esse mundo fazendo o bem. Curando desde coisas pequenas às coisas mais complicadas. Mas buscamos também nos recolher na oração,
para estar com Ele e que, abastecidos, o orgulho não nos pegue, que a vaidade não nos pegue, mas sejamos sempre servos do Evangelho, sempre servos da palavra de Deus. Inclina um pouquinho a sua cabeça, faça a sua oração, o seu compromisso com o Senhor, o compromisso de se aproximar dele com seus sofrimentos, o compromisso de ser Cristo na vida das pessoas. São coisas pequenas que nós podemos fazer, façamos. Vai fazer um bem enorme para os nossos. São coisas mais complicadas, estão ao nosso alcance, façamos também, em vista da salvação das almas. E busquemos o Senhor no recolhimento, para que, reabastecidos, nós continuemos a nossa caminhada, vivendo santamente.